Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. A nossa leitura será em Lucas, capítulo 2, versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Senhor Criador, pedimos que Tu venhas atentar para as nossas necessidades neste momento, enquanto nós falamos sobre Sua palavra. Ela é a verdade em todo o tempo. Ela é cumprida em todo momento. O Senhor tem profecias manifestando a cada hora. Estamos agradecidos por podermos viver nesse tempo final, quando o Senhor está dando arremate na sua esposa para tirá-la do mundo, porque nós temos que sair daqui num grande rapto que o próprio mundo nada saberá, pois o Senhor virá como ladrão. E se a sua primeira vinda eles não te identificaram, também na segunda vinda não puderam te identificar quando tu começastes a vir. Tu já começastes, já fizeste um trabalho, e eles não estão percebendo outra vez Deus na terra. Mas estamos agradecidos por podermos enxergar estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O grande sinal que Deus deixou para o mundo em aviso era: um menino vos nasceu. O grande sinal era um bebê. Este era o maior de todos os sinais. Deus sempre trabalha nesta simplicidade. Nunca procure Deus em grandes coisas, porque Ele, por ser grande, só se revela em simplicidade, diz o profeta.
Nós vamos prosseguir hoje nesta mensagem, Conferência com Deus, quando ele nasceu aqui na terra. Ele tinha feito antes uma conferência no céu com os seus anjos e dito para eles que ele teria que cumprir o plano da redenção e que não podia mandar um outro. Ele mesmo teria que descer para cumprir este plano. Agora, veja onde nasceu, diz o profeta. Foi onde nós paramos ontem no final. Tinha que ser decidido na conferência onde ele nasceria, para deixar claro que ele era homem. Ele nasceu em um estábulo. Ele escolheu, ao invés do guarda do palácio de marfim, trazê-lo. Ao invés de uma escolta de anjos, ao invés de querubins ondulatórios com os requintes do céu, ele saiu sozinho. Ficou em um estábulo sobre o esterco dos animais, a sujeira e a imundície do mundo. Ele era homem. Ele não era nenhum Deus menor. Ele era um homem. Nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento. Veio do ventre de uma mulher, não um Deus, um homem. Ele não era nada, e não é de admirar, o maior filho. Vê você? Vê-se nas reuniões o discernimento, o sinal de discernimento. Agora o irmão Brano aplica nos seus dias de discernimento para mostrar o quão grande foi aquele sinal. Vê-se nas reuniões o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente. Vê-se os sinais por toda parte dele. Mas deixe-me dizer-lhe isto, meu irmão e minha irmã: nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores: vocês o encontrarão no estábulo, envolvido em panos, e podemos ver o que Deus é. Isso é o que é. Isto me choca hoje. E a maioria do mundo sempre está procurando ver Deus manifestado nas grandes obras, nas grandes denominações, e Deus sempre escondendo nas pequenas coisas para manifestar. 116, Conferência com Deus. Por que é que pode vir um reavivamento à cidade de algum grande e famoso evangelista e as notáveis pessoas da alta sociedade, o prefeito da cidade, e todos da alta sociedade, ou os bem vestidos, e os pobres são menosprezados? E vocês falam a respeito de algum ministro, o qual tem uma grande instrução, de modo que ele pode falar as palavras mais fluentes, que simplesmente deliciam sua inteligência, com grandes palavras que o pobre jamais entenderia. E todos vocês chamam isto notável. Não veem que Deus está na humildade? Isto será um sinal. O bebê estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura, em cima do esterco do gado e das ovelhas. Oh, que coisa! Isso é um sinal. Isto será um sinal para vós. Encontrareis o bebê lá. Não adiantava eles procurar em nenhum outro lugar. Já havia Deus feito aquela conferência onde ele ia nascer, o lugar, a cidade, e não adiantava procurar em outro lugar. Irmãos, cada vez que Deus faz um trabalho, ele está da mesma maneira. Quando ele veio nesta era final,
ele veio outra vez num casebre de pau a pique. E os grandes dos Estados Unidos não podiam ver Deus. Mas Deus estava no homem, atuando, operando. Quando nasceu, quem era? Um homem. Mas quando foi usado e o que fazia, que era? Deus. Deus no homem, fazendo esse trabalho. E eles não puderam reconhecê-lo outra vez. Eles viram ressurreições, curas de pessoas que estavam desenganadas, mas nem assim puderam perceber o sinal, porque era um homem, um americano baixo, da nossa altura assim, mediana, 1,67 m, e com uma mensagem tremenda. Mas eles não puderam ver, porque estava envolto em pano simples, em manjedoura. Sempre é assim. Quando Deus veio e despertou nós no Brasil, de onde foi que Deus saiu? E grandes? Não. Saiu exatamente da manjedoura daquele tempo. Aquele tempo era manjedoura, de onde saiu a mensagem de Goiânia para nós, de Campinas, quando a mensagem começou ali com o irmão Martins, e depois foi para Goiânia com o pastor Joaquim, veio para Franca com Osmar, e assim foi semeando no Brasil todo. Como começou? Na simplicidade. Onde é que eu comecei a pregar? Em lares, sem lugar para pregar. Nas casas. E sempre é uma manjedoura, um lugar simples. Vê se foram grandes lares. Foram os pobres que aderiram à mensagem naquele tempo. E hoje Deus está fazendo outra vez o seu trabalho. Sempre Deus em simplicidade. Você vai ter que encontrar o bebê lá. Você vai ter que encontrar o bebê mensagem lá. Você vai ter que encontrar a mensagem da hora lá. Onde? Foi advertido, e isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que coisa! Já tinha um sinal, ao lugar para vocês. Não vão em outro lugar, não. Se vocês forem em Jerusalém, vocês perdem. Se vocês forem dentro da casa do sacerdote, vocês perdem. Se vocês procurarem qualquer religião, vocês perdem. Mas se vocês forem onde eu te mandei, na manjedoura, vai lá, o menino está envolto em panos, deitado na manjedoura. Mas lá é lugar de animal, o que eu vou fazer lá? Então Deus nascendo entre os animais. Era um homem, mas aquilo tinha vindo do céu. E era um homem. Não era outra coisa. O profeta diz, era um homem, não era Deus, era um homem. Porque ali era aquele nascimento. Quando começa aquele ministério, aí você vai ver o que é. Deus no homem, Deus usando um homem. Ele prepara nós, irmãos, desde o nascimento, para ele poder usar. Ele viveu 33 anos na terra, só pregou 3 anos e meio. E ele viveu 33 anos. O ministério dele mesmo foi o final da vida. O ministério do irmão Brana mesmo foi 3 anos. Foi o final. Foi de 63, 65. Foi o final. O ministério mesmo foi aquilo. O ministério mesmo de Jesus foi 3 anos e meio. Então Deus sempre tem um trabalho no final para realizar com o seu povo. Mas é na manjedoura. Não procure hoje lugares grandes para poder anunciar a terceira etapa. Procura aí onde Deus está, vê se ele está envolto em alguma manjedoura por aí e vai para lá. Vai para lá. O profeta diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que se ele conhecesse um lugar que tivesse uma mensagem melhor do que o tabernáculo Brana, que ele diria para o tabernáculo Brana, vamos para lá. Ele diria. Agora o irmão Brana era humilde para isso. Se tiver alguma coisa boa, vamos para lá. Nós aceitamos aquilo ali. Nós cremos. Vamos. É isso que a igreja tem que estar preparada. Não é só aqui não, só que se tiver, porque pode ter mais alguma coisa boa daqui a uns tempos e eu quero ir para lá. Aonde tiver alguma coisa boa, eu quero sair daqui e ir para lá.
E eu quero que você saia daqui também e vá para lá. Se tiver mais alguma coisa que Deus pode fazer, porque Ele sempre estará fazendo algo na simplicidade. E é o lugar que nós temos que encontrá-lo. 118, conferência com Deus. Muitas vezes as pessoas pensam em um pequeno, velho e arruinado tabernáculo, uns pregadores que mal conhecem seu abecedário, bandidos de quadrilha e contrabandista de bebida e tudo mais convertidos sem instrução e usam suas expressões sulistas. Eu não sei ler essa expressão sulista, eu vou passar por cima. Nunca se encontrará Deus aí. Mas é aí onde vocês o encontram, envolto em panos, humildade. Vocês pensam que isto vem de uma forma pomposa? Se você deseja ter sua conferência de verdade com Deus, apanhe um punhado de pessoas assim, então converse sobre o assunto. Você pode ver a obra de Deus, como Ele não tomou alguns grandes escultor, algum grande artista e algo, e lhe deu uma oratória intelectual, mas Ele tomou algo que não era nada. Desceu exatamente como Ele fez a primeira vez. Alguém disse, não faz muito, se esse discernimento e esta cura, e assim por diante, fosse de Deus, a hierarquia católica teria tido isso. Por que a hierarquia judaica não teve isso? Isto não nasceu no palácio. Isto nasceu em um estábulo. Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, mas os trapos tirados do dorso de uma junta de bois, deitado acima de um monte de esterco, o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus viveu. Foi assim que Ele decidiu vir. E nós temos que usar camisas de traje, e rigor, e fraques, e grandes, finas, e igrejas, e torres douradas. Isto será um sinal. Vós o encontrareis em panos, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Há um sinal para vós. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Habitar em pompa, em grandeza. Deus vem em humildade. Ele engana até o diabo. O diabo procura ele na grandeza e ele está mais baixo do que onde o diabo manifesta. Deus faz assim porque Deus pode fazer. Ele é humilde. Muitas vezes uma irmã com uma roupa de chitra tem sua dificuldade de sentar perto daquela que tem uma roupa de seda, porque a de seda pode dar sempre uma olhadinha de lado assim, e ela já começa a perceber que está sendo reparada. Enquanto que aquela vestida de seda passaria a mão em volta daquela que está de vestido de chita, diria, minha irmã, é tão bom um vestidinho desse. Eu lembro quando eu usava um deles, aí ela vai ajudar. Deus me deu algo melhor hoje, mas eu já fui da chita também. Eu já usei chita, eu já nasci nos lugares pobres. Eu lembro de onde eu vim, que é até uma vergonha de um homem trabalhador como meu pai foi, e por onde eu passei, por galinheiro, por paió. Eu lembro disso daí. Da onde Deus vai tirando a gente? De lugares simples, de lugares humildes. Como pode? E se você souber lá o meu passado, da onde eu vim, mas como pode ser pregador? E você formou? Onde? No estábulo também. Nascido no estábulo, formado no estábulo, criado no estábulo, e depois sai pregando o evangelho. É difícil para os outros aceitar. É difícil. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade. Isso será um sinal. E hoje a pessoa precisa ver outra vez. Deus está em humildade. Outra vez, hoje.
para falar comigo e com você. Deus não está nos grandes movimentos da mensagem. Deus está em humildade, outra vez em algum lugar. Eu quero encontrá-lo. Ele está em lugar humilde. Não um Deus menor, mas um homem. Um homem. Ele chorou como bebê, quando ele era bebê. Ele brincou nas ruas, como menino, quando ele era menino. Ele trabalhou na carpintaria com José, como um homem no trabalho. Ele comia quando ele estava com fome. Ele suava quando ele estava com calor. Ele chorava quando ele estava triste. Ele era um homem. Tudo que você tem e você passa, ele, Cristo, passou o mesmo. Era um homem, e era difícil para o povo do seu dia dizer: este homem é Deus, porque ele era homem. Deus era homem. E era difícil para eles poderem entender aquilo, que aquilo era Deus, porque era um homem. Suava como eles, chorava como eles, cheirava como eles. Era um homem. Não tinha diferença. Este será um sinal para vós: Deus habitará convosco em humildade. Não um grande homem orgulhoso, mas um pequeno homem humilde, sem nenhuma procedência. Um sinal. Esse foi um golpe mortal no diabo. Ali mesmo. Esse é um golpe mortal em toda denominação e pompa. E em toda a pompa e glória deste mundo. Isso foi um golpe mortal que o Deus do céu escolheu vir dessa maneira. Por que será que hoje eles são enganados? Porque eles procuram na grandeza onde o diabo trabalha e Deus está na simplicidade da manjedoura. Sempre foi assim. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. Foi assim que ele escolheu vir. Ele não tinha que vir daquela maneira. Ele era o Deus do céu, mas ele escolheu vir como um bebê. Ele escolheu vir daquela maneira. Foi isso que aconteceu na conferência no céu. Você sabe que até os filhos de pobre têm vontade de ser filho do presidente. Até filho de pobre. E agora Deus quis ser pobre. Deus quis ser pobre, e o filho do pobre hoje quer ser filho do rico. Porque ele quer ser filho de Cadillac, de aviões. Ele quer deitar e rolar no dinheiro sem trabalhar. Ele não quer ter experiência da luta. E Deus trabalha com quem tem experiência de Guatambu. Você sabe o que é isso, né? Deus trabalha com quem tem experiência de machado. Deus trabalha com quem tem experiência de roça. É assim que Deus faz. Ele sempre veio na pequenez. Ele nunca veio na grandeza. Quando ele tomou um homem grande, um erudito, um Saulo de Tarso, ele deu uma rasteira nele e o derrubou do cavalo. Para ele começar tudo de novo. Da onde? Debaixo do chão. Cara no chão. O que cada um de nós na mensagem, se quiser ir no arrebatamento, olha, desce agora e aceita a terceira etapa. Onde ela está? No chão. Cara no chão. Começa dali, caia do cavalo. Você está muito alto no degrau da mensagem. Muito alto em conhecimento. Muito alto em sistemas. E Deus está derrubando. Para que nós comecemos lá de baixo. E como nós somos duros de coração, nós queremos manter no cavalo, ser peão e não aguenta mesmo. E ele derruba mesmo. Já está no chão e dizendo: eu estou em cima. Já está no chão. Mas não percebe que a mensagem que Deus tem dado nesse tempo é exatamente rasteira. É rasteirinha. É uma mensagem do chão. Você tem que abaixar para poder tomá-la. Você tem que vir à manjedoura para obtê-la. Deixe-me mencionar apenas uma outra, ou duas conferências. Deixe-me mencionar esta. Houve um tempo, depois que uma vida perfeita de 33 anos e meio tinha sido vivida. Um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver, tanto quanto você deseja viver. Um homem o qual tinha algo por que viver. Irmãos, que ele amava, pessoas que ele amava,
pôres do sol, de sol que ele gostava de ver. Recordem, Jesus era um homem, Deus estava nele. Chegou o tempo, o Espírito que estava guiando o cordeiro, a pomba, tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba. E eles prepararam um lugar para tê-la, aquela conferência. Depois do jantar aquela noite, eles atravessaram um pequeno riacho, Querite, ou algum lugar, e atravessaram o riacho e entraram em um jardim chamado Getsêmani. Eles tinham que ter uma conferência. Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. O cordeiro e a pomba tinham que sentar juntos. Era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro e a morte do cordeiro. Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha e todos os anjos desceram do céu para ouvir esta conferência, lá estava Gabriel, Miguel, me parece que esse aqui é o anjo da água. Todos os milhares deles assentados ao redor da rocha. Os anjos, todos assentados. E ali o Espírito Santo fazendo a conferência do cordeiro e da pomba. Ele disse a seus discípulos, exaustos, eles tinham tido muitas grandes reuniões, estavam cansados, talvez como vocês estão esta manhã. Mas ele disse, vigiareis comigo ao menos por 1 hora? Porque tenho que passar adiante e ter uma conferência, tenho que ir só. E quando a conferência teve início, e o cordeiro, jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela. Nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o cordeiro teve. Mas agora o pai disse, você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aquele pecaminoso fétido mundo no qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles? Para levar seus pecados até a mais dura, crucial morte? Você está entendendo o Espírito Santo conversando com o cordeiro, perguntando para ele, você está disposto a fazer isso? A tomar esses pecadores e salvá-los? Dar a sua vida por eles? Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que o sangue pingou em sua fronte. Ele estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre ele. E ele estava orando. E ele não estava falando em línguas, que é muito bom. Ele estava orando, ele não estava pulando, que é muito bom. Ele estava orando e ele não estava sorrindo, que é muito bom. Mas ele estava orando com a alma angustiada, ao ponto que da sua oração, o que saiu dos poros dele, ao invés de sair água, saiu sangue. Isso é o tipo de pregador que veio ao mundo para nos salvar. Ele sentiu tanto a nossa miséria, ele sentiu tanto o nosso sofrimento, que antes de morrer, antes da espada romana enfiar nele, antes da coroa de espinho ferir sua fronte e descer uma gota de sangue, ele suou sangue. Porque ele sentiu tudo primeiro, aquilo em si, daquela conferência, que ele, como um cordeiro, tinha estado na conferência do Espírito Santo. E ele, como cordeiro, tinha que morrer, porque o Espírito Santo não pode verter sangue se ele não estiver num homem. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus suando agora sangue. Sua oração no Getsêmani, naquela conferência. Podemos nós ter aquela decisão nos nossos corações esta manhã? Pode você abrir mão dessa sua vidinha imunda? Pode você abrir mão
da sua vidinha imunda? Está você disposto a olhar na face dele e dizer: não a minha vontade. Eu sou um bêbado, mas não vou mais beber. Eu sou um jogador, não vou mais jogar. Não vou mais beber. Sou imoral, mas não vou mais ser daquele jeito. Sou um mentiroso, mas vou parar com isso hoje. Sou uma pessoa indecente, mas nesta conferência, esta manhã, vou olhar para a tua face e tomar como meu mestre, o qual morreu por mim, para tornar meu caminho claro. Não minha vontade, a tua vontade vou tomar. Se isto custar-me meu lar, se isto custar-me meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu companheirismo, minha filiação à igreja, o que quer que me custe. Nesta conferência, esta manhã, eu digo que quero que teu Santo Espírito viva em mim. Ouvi acerca disto. Quero tu em mim, não a minha, mas a tua. Essa é a minha decisão. Deus preparou lugar, não sobre algum monte, lugar elevado, mas um humilde pequeno tabernáculo, a ponto de desmoronar. Estamos tendo uma conferência. Deixe-me falar de mais uma conferência aqui. Apenas um momento. Podia-se ensinar de muitas. Houve uma conferência sobre, depois de sua morte, enterro e ressurreição, algumas coisas tinham que ser feitas. Eles eram homens que tinham uma concepção intelectual. Assim, houve uma outra grande conferência estabelecida. Conhecemos esta na Bíblia como Pentecostes. A conferência do Pentecostes. Eles tinham que ter uma conferência. E alguma coisa tinha que ser feita. Porque Jesus disse: não preguem mais, não cantem mais, não saiam e ministrem mais, mas quero ter uma conferência com vocês. Irmãos, isso daqui poderíamos aplicar hoje. Parem de cantar, parem de pregar. Se você for apenas até certo ponto, pare com isso. Mude suas pregações. Você não tem conseguido? Mude suas pregações. Não é falar mal, mas mude suas pregações. Mude seus hinos. Não cante mais. Não pregue mais. Não cante mais o que cantava. Cante hinos melhores. Não pregue mais do que pregava. Pregue a terceira etapa. As pessoas não percebem isto, que nós teríamos que parar. Hoje era tempo, sabe, do fazer o que, irmãos? Ao invés de nós sairmos para o ministério, muitos de nós, seria dependurar chuteira. Sabe por quê? Se não temos esse tipo de ministério, é melhor parar. Pare de cantar. Se não tem influência do Espírito para cantar os melhores hinos e largar desses rap, desses rock, desses... Como é que chama essa música que ele diz que é pentecostal aí? Que... Gospel. Esqueça dessas cuspidas tudo. Cospe nisso. Cospe no gospel. Música. Você tem que encostar, você tem que ter um sentimento por algo diferente. Nós não estamos mais nem em primeira e segunda etapa, que primeira e segunda etapa ainda é músicas gostosas, música boa. Primeira e segunda etapa, meu irmão, é a música de Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, lá atrás, aqueles hinos gostosos. Terceira etapa, nem se pensa em gospel, nem se pensa em samba. Terceira etapa. Nem se pensa nessa remexeção. Cânticos de meditação, cânticos. Canta para nós. O que foi que disseram na Babilônia? Para os irmãos que foram levados à Babilônia? Eles não gostavam daqueles hinos, mas agora os irmãos estavam lá na Babilônia e eles estavam aflitos.
E eles diziam: canta para nós um cântico de Sião. E aí do que eles disseram? Nós já paramos de cantar, nós não vamos cantar em terra estranha. Tem um lugar para eu cantar certo, para eu pregar certo. Não posso mais cantar em terra estranha. E a pessoa não percebe isso. É tempo do profeta dizendo que parar de pregar, parar de cantar. Será que o irmão Branham, o que ele queria? Queria que nós entendêssemos, gente, que tem uma mudança. Tem que haver uma mudança. Para com isso, melhore esse cântico, melhore essa pregação. Não encha linguiça, não. 2, 3 horas de pregação enchendo linguiça. Não preguem mais, parem de pregar. Deus tenha misericórdia, quando eu começar a encher linguiça, que Deus possa falar comigo: mas seu tempo já venceu, para, deixa outro agora, eu vou usar outro, para, você já encheu muita linguiça, pare. Não preguem mais, não cantem mais. Não saiam e ministrem mais. Tem coisa que nós achamos ruim, irmãos, deles não querer mais escutar eu pregar nas igrejas deles, da mensagem. Irmãos, mas eles estão certos. Irmão Branham disse para mim não pregar mais lá, para mim não cantar mais lá. O irmão Branham está dizendo aqui: não preguem mais. É naquele lugar. O que você vai pregar lá? Eles não podiam cantar em terra estranha, dentro da Babilônia. Quando o irmão Branham recebeu a revelação dos selos, eles não permitiram o irmão Branham pregar mais na Assembleia de Deus, que ele pregava. Nós temos mensagem aqui em livros hoje provando que o irmão Branham pregou dentro da primeira Assembleia de Deus, ali nos Estados Unidos. Discernimento de espírito e outras mensagens. Mas depois que vier a revelação dos selos, não pregue mais. Eles não aceitaram aquela pregação lá dentro mais. E a mesma coisa, aquela pregação do profeta quando abriu os selos era a terceira etapa. Agora, quando nós estamos pregando que os selos foram revelados e os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, é a terceira etapa. Não preguem mais. Eles não aceitam, nem dentro da mensagem também eles não aceitam. O seu corpo de ministro não aceita. Nós temos que aderir a um sistema para poder ser aceito hoje. Tem que aderir a um sistema. Se você não aderir a um sistema, você não pode pregar. Assim vai ser a marca da besta também. Se não aderirmos ao sistema católico, vai ter um dia que as portas vão ser fechadas e nós não vamos poder pregar mesmo. E naquele tempo nós vamos ter que entender que é tempo de parar. Pare! Diz: não, mas vamos pregar as mesmas teimosas. Pare! Nós já sabemos que vai acontecer isso. Aleluia. Não saiam e ministrem mais. Parágrafo 134, ele fala isso. Conferência com Deus. Mas quero ter uma conferência com vocês. Quer dizer, pare de pregar, pare de cantar. Fica aqui agora esperando eu falar com vocês. O Espírito Santo falar comigo e com vocês. E nesta conferência eu vou trazer o Espírito Santo. Mas subam até a cidade de Jerusalém e esperem lá até que eu volte. Tenho que subir ao céu para deixá-los regozijar-se. E tenho que subir ao trono da majestade. O corpo, Jesus. Mas teremos uma conferência lá em cima. E o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar. E eu estaria com vocês, em vocês, até o fim da consumação do mundo. Até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês, e as obras que eu faço, vós também farão. Tem que entender aquilo, por isso ele diz: parem. Jesus comissionou eles: ide, pregar o evangelho a todo mundo. Isso é muito bom. Só que ele falou para eles também: parem de pregar e vão para Jerusalém, fiquem esperando. Parem. Fique esperando até algo acontecer, até a terceira etapa descer e entrar em você, para você sair e pregar a mensagem da terceira etapa.
Pare de pregar até que seja revestido do Espírito Santo. Vão para lá, vão para Jerusalém. Espera, sem pregar, sem orar. E eles estavam todos assentados no mesmo lugar. Eles não eram nem da congregação, assentados no mesmo lugar. E o Espírito Santo desceu. Que para o Espírito Santo descer, talvez tinha que estar com o véu na cabeça, mas ela não precisou. Que eles tinham tirado o véu dos olhos. Aí já sabia que não precisava pôr na cabeça, que o cabelo tinha sido dado em lugar de véu. Irmãos, o que a mensagem adverte é isso: pare de pregar. Se você não tem condição de pregar terceira etapa, pare de pregar primeira e segunda. Não vai ter efeito mais. O próprio Jesus mandou. Eu sei que as pessoas não gostam disso, eu sei que não gostam. Mas o próprio Jesus falou para os pregadores dele: cala a boca, vai lá para o aposento e fique quieto lá. Vocês não vão pregar sem que primeiro seja revestido desta terceira etapa. Vocês não vão pregar sem que primeiro eu volte e entre em vocês. E eles ficaram lá quietos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, e um conversava com o outro: mas será que nós já não podemos pregar? Não, vamos sair, vamos pregar. Já 8 dias já, vamos sair, vamos pregar. Não, ele falou que vai acontecer algo. Algo vai acontecer, nós vamos ter que mudar, a coisa vai mudar, a mensagem agora é diferente. Ele vai trazer algo para nós, vamos. Gente, se o povo não perceber que essa é a descida do Espírito Santo na terceira etapa, na terceira puxada, para poder mostrar para o pregador se ele tem condição de pregar essa etapa ou não. Se não tem, de pendurar a chuteira, então é hora. Se não tem, de pendurar a Bíblia. Ele diz: não, eu não vou, eu tenho que pregar. Tem que pregar, vai pregando. A questão é que ou temos esta mensagem da terceira etapa, ou fim de linha. Acabou. Parem de pregar, parem de cantar, se não tem cânticos bons que alegra a alma do eleito. Gente, não é qualquer pessoa que é eleito, não. Tem muito eleito gostando de gospel. Vocês sabem disso? Tem muito eleito gostando de ficar com o radinho ligado nesses gospel, nessas musiquinhas, que não está com nada. Com os repinhos da Maria. Tem muitos dizem: sou eleito. Gente, pelo amor de Deus, cai em si, vai para o Pentecoste, vai para Jerusalém, vai para a terceira etapa, deixa ela revestir você, deixa ela descer em você. Esteve no irmão Brana, mas ele foi embora, agora isso tem que sair em nós, tem que descer. E vamos ficar quietinho até que isso desça. E uma música gostosa, para solar, para cantar, e uma pregação que possa ajudar o povo na vida espiritual, ainda que isso vai te mostrar uma separação de tudo. É deixar pai, deixar mãe, dizer: vocês parecem loucos. Jesus diz: vocês não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Aí nós sabíamos que ele era um revolucionário. Sabia, você viu? Não penseis que eu vim trazer paz ao mundo. E espera lá. E o que ele era quando ele nasceu? O que ele era? Isaías 9:6. Príncipe da paz. E ele diz: vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo. Ele era príncipe da paz. E ele não veio trazer paz ao mundo. A paz que ele veio trazer para o eleito é o indivíduo. Não é para o mundo, não. Ele é príncipe da paz para mim e para você, mas para o mundo não. Roma pensou que se ele fosse fazer algo, então teria que trazer paz. Os demais, os judeus, pensaram: ele vai reinar, então vai matar todos os romanos e deixar nós aqui. Não, ele é o príncipe da paz, mas não vai fazer o que vocês pensam, não. Não é desse lado político, não. Por isso ele é o príncipe da paz hoje. Ele é o seu príncipe da paz, trazendo paz na alma do eleito. Gente, tem uma mensagem que traz paz na alma. Nós temos que sentir isso hoje. Nós regozijamos com a primeira etapa, a cura divina, com a segunda etapa, que foi o discernimento. Com a terceira etapa, eu quero ver nós regozijar com a terceira etapa. Regozijar, pular, ou gritar, ou rolar, seja lá o que for. Sentir bem com a terceira etapa, que é a abertura da palavra, a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Eu quero ver nós regozijarmos com isso. Está tão difícil para as pessoas, mas quando um toma isto,
Como que é bom! É tremendo. Amém? Assim eles não sabiam como jamais fariam isto. 135 conferência com Deus. Assim eles foram ao Pentecostes e 120 entraram no cenáculo e fecharam a porta, e eles esperaram e esperaram. Deus faz a gente esperar. E não é a hora que você quer sair e pregar, não. É a hora que você nem quer sair. Tá bom o cenáculo? Aí ele fala, vai sair. E Pedro saiu, e aquele povo saiu tudo cambaleando lá de dentro. E os lá de fora disseram, lá, tá tudo cheio de mosto. E é vinho. Mas era 9 horas da manhã. Ele diz, não, mas não é isso que vocês estão pensando, não. Isso daqui não é mosto, não é vinho, não. Isso daqui é uma profecia lá do profeta Joel, que vocês não sabem. Vocês não sabem do profeta Isaías, que ele profetizou que viria um menino e ele já veio, já morreu, e vocês não sabem? Então mais uma para vocês. O profeta Joel profetizou que isso ia acontecer, que Deus ia derramar do seu Espírito sobre nós, e nós falaríamos. Isaías também profetizou isso, e vocês não percebem? Por línguas gaguejantes falarei a esse povo. Vocês não percebem isso? É isso que está acontecendo. Nós não estamos bêbados, não. Nós estamos com o vinho espiritual, o estímulo da revelação, da terceira etapa. Eles estavam com o estímulo do Espírito Santo. Aleluia. E ficar esperando até que algo aconteça. O problema conosco, se não conseguimos uma audiência com Deus em cerca de 10 minutos, ficamos cansados. Nossos joelhos doem. Queremos partir. Se Ele não nos responde exatamente da maneira que queremos, da maneira como pensamos, ficamos enfastiados com Ele. Oh, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Subam ao Pentecoste. Quero arrazoar isto com vocês. Somente subam lá e esperem. 10 dias. Eles tinham estado sentados, de pé, orando, tudo, esperando pela promessa. E nada acontecia. E de repente o resultado da conferência no céu desceu, o Espírito Santo, como um vento veemente, impetuoso, isto encheu a casa inteira onde eles estavam sentados. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram em frente, pregando a palavra. Agora sim, Jesus tinha mandado, cale a boca, pare de cantar, pare de pregar, vai para Jerusalém, fique lá em Jerusalém, fique esperando algo. Esse é o seminário. É aí que você aprende teologia espiritual. Fique lá no Pentecoste, lá em Jerusalém. Aguarde a descida do Espírito Santo. Aguarde a terceira etapa descer em nós os pregadores. Fique calado, pare de cantar, pare de pregar, até que a terceira etapa desça ao seu coração. A hora que descer, então aí vem a comissão. O Espírito Santo te comissionará para ir levar esta mensagem. Antes não, cale a boca. Se prepare primeiro. Porque tem que haver uma mudança. Dentro daquele período de tempo, irmãos, daqueles 10 dias, Pedro começou a ser mudado de espada para jogar a espada fora. Provável que agora Pedro já não tinha mais espada na bainha, não tinha bainha, perdeu tudo. E perdeu a vara quando Jesus o chamou. Quando o Espírito Santo chegou, ele perdeu a bainha com espada e tudo. Pedro tinha que perder isso tudo aí. Porque se Pedro tivesse com a espada na bainha, meu filho, ninguém prendia Pedro, não. Ele cortava qualquer um. Ele não tinha medo de ninguém. Ele cortou o servo do sumo sacerdote, passou na orelha do cabra assim, foi lá. Eu vou te mostrar se você vai fazer mal para o meu Senhor. E Jesus ainda foi lá, curou a orelha do rapaz. Ensinou Pedro, você não pode fazer isso, Pedro, você tem que ir para o Pentecoste, não pregue mais não, Pedro, pare de pregar, vai para o Pentecoste, eu vou te mudar. Quando o Espírito Santo descer, você vai guardar essa espada e jogar ela fora, com bainha e tudo, porque você vai mostrar que não precisa disso. Eu sou sua espada, minha palavra é a espada, ela que corta agora, você não precisa dessa natural. Agora você vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cortar o inimigo. E foi isso que aconteceu depois do Pentecoste. Pega Pedro depois do Pentecoste, vê se quando encurralaram Pedro, se ele sacou de alguma espada. Levaram Pedro. Cadê a espada, Pedro? Eu perdi a vara, agora perdi a espada também. Não tem nada. Estou sem nada. O Espírito Santo traz uma perda total, filho.
Diz, oh, mas é só lucro. Sim, lucro para a vida espiritual, mas é uma perda total de si próprio. Eu tenho que perder tudo que eu tenho, tem que acabar toda essa carnalidade, esse mundanismo e essa vida agitada que a gente vive de uma forma que, se tiver um 38 na hora, é perigoso explodir o outro. Vocês não vê como o povo vive aí no trânsito? Se der uma encostadinha no seu carro, olha, é melhor você não parar para pedir para o outro pagar aquilo não. Vai embora e paga você mesmo. Se você encostar no outro, já fala para ele, eu vou pagar, senão você está frito. O indivíduo pegou um 38 ali com pouca coisa, deu um ranhadinho num carrinho novo, filho. O seu carro velho não dá para pagar o ranhado. E vai discutir para você ver. Não tem que discutir não. Cala a boca, fica quietinho. Olha, tudo que acontecer eu pago. Certo? E você não tem com o que pagar, o que você vai fazer? Você falou, você tem que cumprir. Pode deixar que eu vou pagar isso daí. Estrago eu pago. Foi eu quem causei, eu pago. Agora o outro causa estrago em você e depois ainda quer que você pague o dele também. Hoje está assim. Como que nós vamos fazer? Vida agitada, Pedro no Pentecoste perdeu tudo. Aí ele não tinha vara, porque no tempo de Jesus ele perdeu a vara. O dia que Jesus mandou ele pescar, acho que não foi fácil para achar essa vara. Vai lá e pega. Pegou o peixe porque ele tinha que perder a vara outra vez, senão ele voltava. Pescaria é bom. Você não vê irmãos que vão para a beira do rio, não quer saber nada de culto sábado, domingo, beira do rio, tão gostoso assim, que eles largam de tudo. É gostoso. Entende? E Jesus fez Pedro perder tudo, perdeu vara, perdeu anzol, perdeu rede. Acabou com tudo. Ele vendeu tudo aquilo. E se você não vender, se eu não vender também, nós vamos ficar engastalhados nessas coisas. Nós perdemos o culto, nós perdemos tudo. E não percebemos que nós temos alguma rede ainda dentro de casa, alguma varinha. Nós temos alguma varinha mágica dentro de casa que faz nós perder os cultos, a forma de adoração a Deus. Aí ele perdeu aquilo, jogou aquilo tudo fora. Daqui a pouco, aí Jesus falou, agora vocês param de pregar. Ele está acostumado a 3 anos e meio no ministério, rapaz. Já está treinado para pregar. E aí, a hora que ele está começando a sentir bem que Jesus tinha morrido, e agora Jesus pega, ressuscita e fala para eles, agora vocês vão para Jerusalém e fica calado. Fica quieto, não prega para ninguém. Fica quieto, até eu descer. Porque eu vou e tem que descer. Fiz uma conferência com o pai, que eu vou voltar, e ele falou que ele manda outra vez. Aí, era ele mesmo em forma de espírito agora. Que eu e o pai somos um. Eu, corpo, o pai é espírito. Mas para poder estar em vocês, eu tenho que ser espírito. Então eu volto ao pai, quer dizer, eu volto à condição espiritual. E depois venho para vós. Aí ele veio no Pentecostes. Aí tirou os últimos meios, formas de lutar que Pedro tinha. Perdeu a espada. Pelo menos naquele dia ele tinha, né? Naquele dia que ele cortou a orelha do rapaz, ele tinha. Mas aí perdeu, já não tinha mais. Levaram Pedro preso, puseram 4 escoltas de polícia, 16 soldados em volta de Pedro. Ele devia não ser boa coisa, viu? Deus escolhe cada traste. Você vê você? Você vê outros aí que Deus escolhe, que, olha, não é só Deus para escolher mesmo. Gente ruim, e Deus escolhe. Pegou um Pedro. O homem não era boa coisa não, irmão. Um homem que saca da espada assim, corta a orelha do outro, ele não é boa coisa não. O homem é repente, é uma coisa assim. E Jesus ainda chamou ele para o ministério e falou, você vai ser pastor da minha igreja. Jesus gostou. Só que tem uma coisa. Para você não cortar mais a orelha de ninguém, acaba com essa varinha, acaba com essa rede, para você não voltar. Queima a ponte. Queima a ponte. Senão você tem retorno para o fumo, tem retorno para a cachaça, tem retorno para o adultério. Passa tudo isso, queima a ponte, não tem jeito de voltar. Queima a ponte do sistema, passa do outro lado, queima a ponte, mete fogo nela. Não tem jeito de voltar mais. Lá no Pentecoste, Deus pôs fogo na última coisa que ele tinha, na espada. Acabou com a espada, acabou com a bainha. E aí Pedro sozinho. Agora, vamos Pedro, para a cadeia. Vamos. E eles tinham tanto medo de Pedro, sabia que o homem era bravo,
que pôs 16 soldados para guardar um homem, ou o homem não era boa coisa não. Mas eles não sabiam que o homem já tinha sido mudado. Eles não sabiam. Puseram algo para guardar ele, mas ele já havia sido mudado, tinha sido transformado, e fizeram de tudo para proteger Pedro, para ele não sair. O anjo chegou lá, deu sono nos policial, acordou Pedro e vamos embora. Vamos embora. Vamos saindo daqui. É isso que Deus faz, essa é a arma, essa é a espada. Essa é a palavra falada, olha. Parecia tudo automático, onde o anjo passava, o portão ia abrindo, ia fechando outra vez, Pedro passava, o portão fechando, Pedro só dava uma olhada, que coisa tremenda, nem botão tem aqui, não precisa nem apertar em botão, isso daí é através do próprio corpo, rapaz, que coisa, e é isso, hoje existem essas coisas aí no mundo, mas no espiritual você tem que perceber isso, aonde você passa, o anjo do Senhor passa e fecha a porta atrás, e você vai saindo de toda a prisão, e graças a Deus, e a porta vai fechando atrás, e você não volta lá mais. Amém, amém. Eu já tenho que terminar, 4 minutinhos parece, e estamos no meio da mensagem agora. Eu não sei o que eu faço aqui agora, certo? Mas aqueles 10 dias, eles foram cheios do Espírito Santo. 10 dias eles tinham estado sentados de pé, orando, tudo esperando pela promessa, e de repente o resultado da conferência no céu desceu. O Espírito Santo, como um vento veemente e impetuoso, isto encheu a casa inteira onde eles estavam sentados. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram em frente pregando a palavra. Não pregue antes de ser cheio do Espírito Santo. Hoje, irmãos, ser cheio do Espírito Santo hoje, no tempo pentecostal, era a língua, porque eles não conheciam outra coisa. Entende? No tempo do irmão Brana, na primeira e segunda etapa, era crer no que o irmão Brana estava realizando. No tempo da terceira etapa, o Espírito Santo era a abertura dos selos. Aquilo ali que era o Espírito Santo, era a abertura dos selos, era o Espírito Santo abrindo os selos e dando para o profeta. Era o Espírito Santo fazendo isto, fazendo esta obra de abrir os selos. Como cordeiro, ele intercedeu, como leão, ele rompeu os selos porque ele venceu como leão. E deu os selos revelados para o profeta. A gente tem que perceber o ministério do Espírito Santo. Na terceira etapa, o Espírito Santo revelou o que tinha que revelar, porque Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos, das 7 de Apocalipse. Então, aquilo já foi cumprido. Quando tudo cumpriu, fecha a porta. Ali fecha a porta. Ou você entra naquele lugar para você sentir o poder da terceira etapa, o poder da palavra falada, o poder da revelação dos trovões e dos selos. Você tem que entrar lá naquela porta onde irmão Brana venceu. Ele venceu através da revelação, venceu a denominação, saiu de tudo e trouxe uma mensagem para nós que nos liberta. A terceira etapa nos liberta. Os trovões libertam essa noiva para o arrebatamento. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento em sua presença. Estamos agradecidos pelo que o Espírito dá ao nosso coração. Continue falando ao seu povo, instruindo-nos para que sejamos uma verdadeira bênção nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os doentes, Pai, aqueles que estão oprimidos, cansados, angustiados, que eles possam estar dizendo: eu coloco tudo que eu tenho nas mãos deste grande Senhor que nasceu numa manjedoura, o Deus do céu, que veio em simplicidade. Eu entrego a minha vida a Ele agora e eu sei que Ele pode me receber. Eu quero viver a sua palavra. Pai, ajuda esse povo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Habita em mim, ó Senhor. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Em abril de 1909,
Ali nasceu William Branham, o mensageiro desta era. E quando ele foi crescendo, Deus com ele falava, as visões aparecendo, e o Espírito confirmava. As visões aparecendo, e o Espírito confirmava. Seu ministério foi confirmado, Deus lhe deu sinal na mão, em saber qual a enfermidade, também os segredos dos corações. Dormiu outra e o dia apareceu na coluna de fogo, disse o Senhor: da minha segunda vinda, tu serás o precursor. Da minha segunda vinda, tu serás o precursor. Grandes maravilhas aconteceram, mostrando ao mundo a vindicação, pois curando os enfermos também houve ressurreição. Porém, quando o mensageiro lançou a mensagem da restauração, foi poucos que lhe aceitaram, somente por revelação. Foi poucos que lhe aceitaram, somente por revelação. Hoje temos sua mensagem e aceitamos por revelação. E a palavra verdadeira, sem margem para divisão. A palavra é singular, o corpo de Cristo não é dividido. Pode existir mil confusões, pois não se engana quem é escolhido. Pode existir mil confusões, pois não se engana quem é escolhido. Deus para si tomou, terminou sua missão, pois a trombeta ele tocou. Nós estamos esperando, a hora está para chegar. O mensageiro e os ressurgidos encontraremos naquele lugar. O mensageiro e os ressurgidos encontraremos naquele lugar. 1965, Deus para si tomou, terminou sua missão, pois a trombeta ele tocou. Nós estamos esperando, a hora está para chegar. O mensageiro e os ressurgidos encontraremos naquele lugar. O mensageiro e os ressurgidos encontraremos naquele lugar. Se você não crê nesse profeta, isto é problema seu. Pra juntar os escolhidos, este homem foi ungido pra ser a boca de Deus. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a
tua luz do céu em ti quero habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu